Salve, salve, queridos amigos. Então saiu esse projeto de lei, agora acabaram-se os concursos, ou melhor dizendo, é tudo isso que estão falando aí, que existe um bocado de aberração. Calma, cuidado, tá? Eu fui impactado por isso e fiz, pô, eu quero ler um pouco o que é que fala esse projeto, quero entender realmente. Diga não ao projeto. Calma, eu acho que, eu vou concluir logo agora, o diga não, ele é mais pelo potencial do que ele poderia ser, porque o que de fato ele é. É como se ele fosse aquelas leis penais que saem um fato e o cara vai lá e edita uma lei, mas que na verdade ela não visa regulamentar de fato como ela deveria. Então, na minha concepção, e já concluindo, e eu vou te mostrar o porquê, eu acredito que essa lei poderia ter sido mais debatida. Eu acredito que ela poderia mudar de fato algumas coisas que são importantes e não ficar falando, digamos assim, coisas que não têm tanta importância. Claro, existem alguns pontos polêmicos, mas são poucos os pontos. O mais importante, na verdade, é você perceber que existiu um projeto de lei antigo, e eu vou trazer para você. Veja, eu estou analisando e vou te mostrar rapidamente. O projeto de lei, ele foi de 2003, velho. E de 2003, a gente teve um requerimento de urgência que em 2 semanas a galera começou a debater e falar assim, bom, vamos lá, né? Vamos conversar sobre isso aqui, vamos aprovar. E aí houve a aprovação de poucos dispositivos. É interessante até você notar comigo que, apesar de você ter um parecer, ter vários opinativos de 30 páginas, você tem em 5 folhas os artigos. Então veja como foi algo que falou muito pouco do que poderia ser. Você teve vários escárnios recentemente quanto à organização de concurso público. E aí o meu pedido aqui não é para você dizer ao senador, agora que o projeto está no Senado, senador rejeite o projeto. É senador debata o projeto. Por favor, debata o projeto. Porque tem pontos aqui que poderiam ser muito melhores. E tem pontos bons também. Vou te mostrar uma coisa que eu achei massa, velho. Só que eu acho que a necessidade é apenas de um debate. E você trazer ali pessoas que compõem as bancas examinadoras. Chame as bancas. Chame associações de classe, defesa do consumidor, chame o OAB para debater sobre essa fiscalização, sobre, portanto, o que é que deveria ser melhorado também. Então você tem audiências públicas e você não fez nada, velho. Então, acho que a minha incongruência é somente para isso. Agora, para o conteúdo em si, calma. E vamos lá, vou te mostrar o porquê. Veja, então eu vou abrir aqui o Inteiro TU. O Inteiro TU, ele vai mostrar o relatório, várias pessoas, vários substitutivos, várias pessoas falando assim, ah, eu também quero ser o dono dessa autoria, e vamos lá, assim, em curtas palavras, de maneira bem simples. E aí tem o voto do relator. O voto do relator, ele enfrenta algumas questões que são bem interessantes, que eu quero até refletir, né? Será que era necessário, ou será que era possível que a União editasse essa lei, ou é necessário que haja o Estado e o município regulamentando? Em síntese, se trata de competência privativa da União ou se trata de competência concorrente? O projeto, ele, jurisprudência do Supremo, algumas jurisprudências não novas, eles chegam a dizer que esse tema seria de procedimentos em matéria processual, quanto ao aspecto de constitucionalidade formal. Então ele fala, olha, e ele joga aqui ó, essa ADI, ó, 2672, um julgado de 2006 do Supremo, dizendo basicamente que, primeiro ponto, a competência seria concorrente. Então os estados poderiam legislar, já que seria procedimentos em matéria processual. Artigo 24 da Constituição Federal, logo, cada ente poderia, de certo modo, editar a sua lei, tendo ali, na concepção, uma norma geral da União. Então perceba nesse ponto, né? A priori, eles entendem que não haveria inconstitucionalidade formal aqui, né, nesse aspecto. O que eu vislumbro aqui, talvez, de uma possível incongruência, mas não é pelos julgados que ele traz, é se poderia essa iniciativa parlamentar sair de um membro do Congresso, né? Ou seja, se poderia sair, consequentemente, de iniciativa do Poder Legislativo. Então, eu acredito que isso aqui necessita de uma melhor investigação, até porque o Supremo ele ainda não se manifestou, porque se a gente entender que seria se manifestar ali sobre os servidores públicos, né, sobre as contratações em geral, poderia ser um vício de iniciativa e, consequentemente, ser competência apenas do presidente da República propor o projeto, não o debate, tá? Não confunda. Mas, assim, ele enfrentou, vamos chegar no conteúdo, antes de ficar falando de constitucionalidade formal. A ideia da inconstitucionalidade material, veja, é urgente e, de maneira bem evidente, quanto ao mérito, ele vai explicar. Ele até diz aqui um direito comparado, ele chega, de certo modo, a falar, olha, em Portugal é assim, vou te mostrar. Ele fala, no Canadá, os concursos públicos são nessa forma aqui, ó. Nessa parte, ele começa até a justificar, digamos assim, algumas metodologias.
especialmente quanto a esse programa de formação, que eu também vou te falar em breves palavras rápidas, tá? Só minhas impressões daquele cara que bate o olho em 3 horas, se assusta primeiro com a notícia que vem aí da rádio fofoca de todo mundo fala, pô, acabou o concurso, ou então fizeram uma aberração, ou agora, não, calma, legislaram mal na minha concepção, tecnicamente poderia ter sido muito melhor, e na verdade não inovou tanto. Então vamos lá. Grandes questões são as seguintes. O primeiro artigo, é que ele vai justificar, né, o projeto de lei. O primeiro artigo só vai falar sobre as normas gerais. Concurso público, vai falar que não se aplica, de certo modo, aos concursos da magistratura, subsidiariamente são a advocacia pública. Vamos falar, sem falar em mais delongas, o que é que poderia ser um ponto polêmico no artigo 2º. Ele fala o que é que seria aptidão, né, o que seria habilidade. Uma coisa é você ter o conhecimento, a massa encefálica para passar, outra coisa é você hábil para exercer. Né? Então, quando ele vai justificar o programa de formação, de certo modo, ele vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Então, o que é que eu acho interessante aqui? Primeiro, eu achei muito interessante, muito bom na perspectiva do concurseiro de gestão, o artigo 3º. Porque o artigo 3º ele vai dizer, para você abrir um concurso público, de maneira motivada, eu vou ter que fazer, inciso primeiro, a evolução do quadro de pessoal nos últimos 5 anos e a estimativa das necessidades futuras em face das metas de desempenho institucional nos próximos 5 anos. Então, eu achei isso bem bacana, justamente porque a gente sempre tinha a tendência de ter muito concurso com nenhuma vaga, e tinha direito subjetivo primeiro colocado, e aí sempre cadastro de reserva, nunca de maneira muito clara. Então, não é simplesmente, olha, vai lá e faz concurso. Não, faz um estudo, vê quais são as metas do órgão, olha de fato o princípio de eficiência, e aí você realiza o concurso. Só que ele, do ponto de vista financeiro também é bem legal, porque ele fala, olha, para você abrir o concurso, eu quero que você veja a estimativa do impacto orçamentário financeiro, artigo 3º, inciso 5º, e ele vai falar justamente também, o inciso 3º, sobre respeitar, ou seja, não ter um concurso público anterior. Porque a gente sabe, né? Até jurisprudência do STJ, se você abre um concurso imediatamente, tendo um concurso anterior que ainda não acabou a validade, a gente pode ter, né, um direito subjetivo à nomeação aí, né, se configurar de irregularidade. Então perceba, ele vai falar justamente sobre esse aspecto, sobre a questão do planejamento, e eu só vou tocar nesses 3 pontos. A questão, portanto, do planejamento foi uma questão também que me deu bons olhos. Não foi claro, não foi a melhor, mas foi como assim, qual o papel da comissão do concurso? A comissão, os membros que fazem parte. Claro, tem algumas divergências aqui, mas até onde a comissão ela tem a atribuição de realizar o concurso ou não? E aqui, portanto, nessa lei geral, chamada lei geral, ela trouxe alguns fundamentos. Ela falou, olha, como é que vai ser a composição, no artigo 5º. A reunião, ela vai ser registrada em ata, artigo 5º, parágrafo 5º. Achei isso muito bacana. Então, a reunião da comissão, ela vai ser, de certo modo, gravada. Isso é bom, isso é bom. O artigo 6º, ele vai dizer sobre a competência, o que significa você fazer parte da comissão organizadora, inclusive planejar todas as etapas do concurso. Então você evita, por exemplo, algumas coisas que existem nas fases do concurso. E a comissão vai dizer, não, isso aqui compete à banca. Não, comissão, a atribuição é sua. Se você quiser delegar para a banca, o artigo aqui vai dizer basicamente que existem algumas excepcionalidades. Então eu achei isso muito interessante. Veja, o concurso da PGE Alagoas perderam a prova da Thaís e do Pécio. Ou seja, não gravaram a prova. 2 pessoas que fizeram a prova, que possuem deficiência visual, e a banca disse que era atribuição deles salvar no pendrive, véio. Coisa assim que você fala absurdo. E, pelo que me disseram, a própria PGE Alagoas ela não tomou tantas atribuições, ou melhor, não tomou, digamos assim, o potencial que poderia ser feito, porque disse, isso aqui é atribuição da banca. Então, essa zona cinzenta entre o que é comissão e o que é banca, eu acho que na minha concepção fica um pouco mais clara. Não fica ótimo, não fica, mas fica mais claro. Artigo 6º, portanto, fala essas concepções que compete à comissão executar todas as fases e etapas do concurso, compete à comissão decidir sobre a utilização dos títulos, sobre a identificação dos conhecimentos necessários. Então, a comissão tem justamente essa possibilidade de refletir o que é o dia a dia da prática, quais são as matérias que devem ser cobradas. É a atribuição da comissão, não da banca. Agora, claro, é possível, né, que você tenha uma delegação, o parágrafo único vai falar sobre isso, né, sobre essas possibilidades. Sobre a execução do concurso público, o artigo 7, em tese, ele não inovou. O que eu achei interessante é justamente sobre essa possibilidade de você ter, e essa é uma inovação, né, os aspectos comportamentais. Claro, veja, o que o relator ele vai justificar é dizer, existe um aspecto discricionário que tem que ser aplicado nos concursos. A pessoa pode ser um gênio da lâmpada, de passar numa boa prova, mas pode ser um cara inábil para conversar com pessoas, para realizar o dia a dia.
Então tenta se colocar de maneira mais clara, mas não se consegue, nesse aspecto é uma crítica, que esse projeto de lei, ele tem que dizer, olha, você tem que ser um cara hábil para exercer. Então, tanto que ele coloca até que o prazo mínimo da formação chega a ser de 1 a 3 meses. Né? Então, assim, é algo que, claro, não pode ter subjetivismo a tal ponto que existe uma arbitrariedade. Mas é um aspecto bom, é um aspecto bom. Ele fala sobre a questão dos percentuais mínimos e máximos de vagas destinadas a pessoas com deficiências. Ele fala citação afirmativa, reparação histórica, e ele dá algumas atribuições. O ponto polêmico sempre vai ser o ponto 8, né? Concurso público agora pode ser na modalidade online. E aí, veja, não pegue essa frase, que é o que todo mundo disse, que vai ser na modalidade e amplifique. Primeiro que ele fala que tem que ter regulamentação. E segundo ponto, que esse aspecto, ele vai ser muito debatido, porque é na forma da lei. Então, não é algo assim, mudou, não. Você pensa na modalidade online, é você de home office, né, sei lá, em qualquer traje fazendo a prova. Não é assim, não pode ser assim. Então é óbvio que vai ter que ser algo que garanta a segurança pública. Agora, claro, ao passo que ele chega no parágrafo único, aqui é uma crítica, ele fala, bom, depende de regulamentação, que pode ser geral. Ficou muito solto, né? Você pode fazer total ou parcialmente à distância. Então fica uma coisa que, para o cara legislar e legislar ruim, é melhor não legislar. A grosso modo, o que é que eu acho, de uma concepção bem sincera com você. O artigo 9, ele vai falar sobre as etapas do concurso público, e aqui a gente chega numa grande, digamos assim, polêmica, né? Que é sobre esse programa de formação, que está no artigo 11. Bom, o que significa o programa de formação quando você tem, por exemplo, na atividade policial? Né? Você vai preparar o cara ali para a prática. E ele está dizendo que esse programa, ele de certo modo, ele vai fazer com que os servidores públicos eles sejam treinados para o dia a dia. É importante isso, porque existem muitos concursos que o cara simplesmente passou e no outro dia está exercendo, velho. Então você tem que preparar o cara, você tem que treinar para o cara para mostrar, ora, a realidade prática é essa, os desafios são esses da instituição. Então, a ideia, ela é muito boa, ela pode não ter sido totalmente bem formatada. Ela pode não ter dado margem a discricionalidades. Ela poderia ter sido melhor. E eu acho que isso, de certo modo, é a minha crítica que eu tenho a todo esse projeto. O cara vai falar que, fala da LINDB no artigo 12, que as decisões elas não podem ser com base em valor jurídico abstrato. E o ponto principal também, no artigo 13, ele fala, olha, essa lei entra em vigor em 1º de janeiro do 4º ano após a sua edição, podendo a aplicação ser antecipada pelo ato que autorizar a abertura de cada concurso. Então ele basicamente falou, só vai valer, em tese, né, do 1º de janeiro do 4º ano após a sua edição, mas deixa uma margem. Então, se você quiser, você pode utilizar desde já. Isso também não é muito bom, velho. Não é muito bacana, não. Você deixar uma certa discricionalidade. Ou se aplica ou não se aplica. Ou tem fase de transição ou não tem. Quem é que vai ter essa margem? Né? Então, além dos pontos formais e materiais que existem algumas dúvidas de inconstitucionalidade, ela não muda tanto na prática, tá? Claro, tem uma besteirinha, uma palavra aqui. Mas esse programa de formação, em tese, é uma ideia boa. É claro, tem que afastar o subjetivismo. Não pode ter aquela total discricionariedade, tem que ter critérios técnicos. Isso é interessante porque é um programa de formação, né? Programa de formação. Isso vai ser contabilizado realmente como nota na prova. Então é basicamente essa ideia que ele traz. Quais são os pontos de inovação, professor, na sua opinião? Programa de formação, né? O artigo 8º, ponto polêmico, mas que não tem uma grande aplicabilidade. E de maneira bem sincera para você, eu achei que ele foi bom no que tange a essa percepção da abertura do concurso, que é justamente o artigo 4º, né, da comissão organizada, as duas coisas, as últimas coisas, aquela do artigo 3º da abertura do concurso, e também, por fim, essa questão de uma melhor bate-bola entre qual é o papel da comissão organizadora, qual o papel da instituição que faz o concurso público. Então, esses seriam os pontos, de maneira bem geral, que eu acho que, assim, merece debate, merece estudo, merece crítica, merece artigo, para a gente debater um pouco mais. Para você chamar pessoas que são realmente competentes, pessoas que estão vivenciando o concurso público há muitos anos. E você não ter episódios como perder prova, como fraudes aí à torta direito, de quem é essa responsabilidade. Então, eu acho que essas questões, e acho que você pode fazer um sufoco no seu senador, por favor, debata. Por favor, faça audiências públicas. Por favor, chame pessoas responsáveis, pessoas que, de alguma maneira, vivenciam, querem o bem, querem o melhor. E não faça algo às pressas, a título de quê? A título de ter o nome, fui eu que propus. É bom que a gente tenha algo massa, velho. É interessante que a gente tenha. Mas a gente não pode fazer algo de qualquer jeito. A gente tem que fazer algo que valha, que seja útil, que de fato mude para melhor, para o bem. Então, acho que essas são as críticas que eu faço, mas sem esse terrorismo todo, por favor, não se contamine, não desanime no ramo dos concursos. Tem muita gente que quer espalhar só o medo, né? Porque o medo é uma forma
de pescar você. É uma forma de espalhar, portanto, esse anzol e te fisgar pela tua maior dor, pela tua maior sensibilidade, que é justamente passar num concurso. Você que quer muito. Isso continua sendo uma das formas de você mudar de vida os seus, as pessoas que estão próximas a você. Não desacredite o ramo dos concursos públicos no que tange a elaboração de provas de ser algo palpável, algo que você pode passar, algo que é possível na sua vida. É só isso que eu quero dizer para você. Vamos lá, um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Simbora, meus amigos.